Olá, YouTube, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de segunda aqui do Espiritismo e Arte, o estudo aqui da SEC, que a gente faz toda segunda-feira às 21 horas. Se você quiser participar do estudo, chega mais. Aqui embaixo tem um link que você pode ir direto para o nosso grupo de WhatsApp e, a partir de lá, a gente manda um link para você conseguir entrar aqui com a gente toda segunda-feira, às 21. Já falei 3 vezes para você fixar na sua mente. Se for um dia que seja bom para você, vem participar com a gente. As discussões são extremamente boas aqui. A galera, gente boa, acolhedora. Não queria falar não, né? Puxar a nossa sardinha, não, mas é. Se quiser, pode curtir, pode compartilhar esse vídeo, mandar naquele grupo lá da Casa Espírita da Juventude, viu? Se inscreva no canal, porque o canal da SEC tem vários tipos de conteúdo para você, vários estudos, podcasts. Então, fique à vontade aí. Se você quiser saber sobre os estudos anteriores, tem uma playlist dos estudos aqui que você pode acessar em algum lugar por aqui. E você pode ver, a gente está já no nosso segundo livro que fala sobre arte. O primeiro livro a gente falou do Espiritismo na Arte, de Leon Denis, esse patrono da doutrina. E esse segundo livro a gente está estudando Círculos de Estudo acerca da arte espírita. Ok? Vamos que vamos. Semana passada a gente falou um pouco sobre um pequeno parágrafo, a gente leu um pequeno parágrafo e discutiu acerca desse parágrafo a aula toda, mas era um parágrafo muito importante, a discussão foi muito boa, e a gente falou desse calcanhar, que a gente, né, na verdade, concluiu aqui entre nós, né, que a gente achou que é um calcanhar ainda de aqueles que é a divulgação da doutrina espírita e a utilização dos recursos financeiros, olha ali. Inclusive, a gente está querendo visitar esses museus aí. A gente está fazendo umas propagandas aí, né? Tem um museu, então, lá na França, que a gente tem que visitar, não é mesmo, Bruno? E tem um museu também em Curitiba, não é mesmo, Jordão? É isso? Tá certo? A gente tem que visitar esse museu. Isso mesmo aí, amigo. Show de bola. Então, vamos prosseguir aí. 8 anos após a comunicação de Alfred Musset, coerente com suas posteriores reflexões, Kardec utiliza o termo arte espírita para identificar pinturas criadas por um artista sobre a inspiração do espiritismo, atribuindo ainda a estes quadros a ação de inauguração da arte espírita. Apesar de ter feito mistério a respeito do nome, provocando a curiosidade através da revista, não pode ele relevar publicamente o nome do autor, revelar, pois 3 meses depois, em março de 1869, veio a desencarnar. Em junho de 1869, ao publicar ata da reunião da Sociedade Espírita, Sociedade de Estudos Espíritas, né? A revista Espírita divulgou que o nome do artista incógnito era o do ilustre pintor Raymond Monvency. Não sei falar, não. Raymond Auguste Quisset de Monvency foi um pintor, desenhista e litografo francês, conhecido pela pintura de gênero, história, paisagem e retrato. Aos 52 anos, idoso de idade, né? Deixa a França dirigindo-se à América do Sul, radicando-se em Valparaíso, no Chile, tendo pintado praticamente toda a aristocracia chilena à época. Obrigado, Jordão.
Em 1847, Montmorency chega ao Brasil, tendo recebido a atenção de Dom Pedro II. A pintura de Dom Pedro II, a pintura de Dom Pedro II e seu traje imperial, considerada o mais fiel retrato do imperador, é de autoria de Montmorency, tendo recebido por ela a insígnia de Cavaleiro da Ordem do Cruzeiro e uma pêndula de bronze. Que legal isso aí, não sabia. Retornou à França em 1858, tornando-se espírita, membro da Sociedade Espírita, de Estudos Espíritas, e amigo de Allan Kardec. Quando o senhor Allan Kardec publicou esse artigo na revista, ele tinha a intenção de dar a conhecer o nome do autor, a fim de todos pudessem render homenagem ao seu talento e à firmeza de suas convicções. O que foi, meu filho? Espera um pouquinho. Tá bom. É com esta intenção, senhores, que a senhora Allan Kardec me encarrega de vos saber fazer que 6 dos quadros designados acima foram remetidos às mãos de seu marido, que se acham atualmente entre os seus, e que ela os conservará em depósito até um local apropriado, comprado com os fundos provenientes da Caixa Geral e gerido, por consequência, sob a direção da Comissão Central encarregada dos interesses gerais da doutrina. Permita dispô-lo de maneira conveniente. Todo espírita poderá examinar e apreciar os quadros na residência particular da senhora Allan Kardec, às quartas-feiras, de 2 horas às 4 horas. O autor é, com efeito, o senhor Montmorency, que, aurindo uma nova energia na firmeza de suas convicções, quis, apesar de sua idade avançada, concorrer ao desenvolvimento da doutrina, abrindo uma era nova para a pintura e se pondo à frente daqueles que, no futuro, ilustrarão a arte espírita. Nós não diremos mais a esse respeito. O senhor Montmorency é conhecido e apreciado por todos, tanto quanto artista de talento como espírita devotado. E ele tomará lugar ao lado do mestre, nas fileiras daqueles que terão muito merecido do espiritismo. Montmorency teve a oportunidade, juntamente com outros artistas, de auxiliar o professor Rivail a construir aquelas que seriam as obras básicas do espiritismo, através da participação nas reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e, posteriormente, debates gerados pela Revista Espírita. Com a visão do mundo ampliada e intensa participação da espiritualidade, Allan Kardec vislumbrou o futuro que se descortinava pela disseminação do espiritismo. Na atualidade, multiplicam-se os artistas e grupos artísticos que, mergulhados neste ideal, inspiram-se e trabalham na materialização da arte espírita, cabendo ainda mais estradas a trilhar no campo do estudo, da reflexão e da construção de seus saberes. Artistas na Revista Espírita. Vocês querem ler isso aí? Porque eu acho que aí é só um quadro, né? É um adendo, né? É um quadro com várias pessoas. Chopin, Mozart.
Você. Como Talvez só esse passar pelos artistas, né? é aqui, ó, Músicos. começa nele. Então, a gente tem artistas como Bernard Palissy, Mozart, Jodel. Olha essa poesia aí, Jodel. Depois anota, ó, O Despertar de um Espírito. Faz o meu Benevenuto. xará, né, Jodelli. Tá ali É na casa do verdade. Jota. Bene, Benvenuto Cellini, Alfred de Musset, Mozart, Chopin, Senhor de Porry, Alfred Musset, Lamennais, Joly, Eugênio Scribe, Fenelon. Rapaz, Fenelon, cara. Do Evangelho, cara? Será? É... E o pior é que tem um Fenelon aqui, né? Tem um Fenelon aqui aqui no movimento espírita aqui, né? Oh, que bacana, não sabia não. Eu acho François que tem um Fenelon. Fenelon, cara. É, quase François de certeza. Salic de la Monte Fenelon. Teatrólogo, católico, poeta e escritor francês. Muito legal. Dombré. Enfim, aí tem alguns repetidos aí. Não, pode descer mesmo, Jordan. Pois é, né? E aí volta aquela discussão, nossa, tem muito artista, hein? Jesus amado. Misericórdia, né, mano? Misericórdia, tem muito mesmo. Volta aquela nossa discussão sobre arte espírita, né? Que no caso aí, tratada pelo autor como se fosse uma arte realmente voltada para o espiritismo, né? E não como eu mesmo penso, né? Acerca disso, que é aquela arte que, na verdade, pode ser qualquer tipo de arte, né? Porque o espiritismo está em tudo, em todo lugar, né? Mas, no caso, pro autor aí, e, na verdade, para Kardec também, né? A arte espírita é arte mesmo desenvolvida por espíritas, pelo que eu entendi, foi isso, né? Por espíritas e com conteúdo espírita, na verdade, né? É muito Então, daquilo que a gente falou, né? De como o artista, ele é artista antes de ser espírita, ou além de ser espírita. Então, você percebe é Mussolini, não lembro, não esqueci o nome dele, confesso, é um nome diferentão. Até voltar, mas enfim, o pintor lá, que ele já era um artista renomado na época, e aí no retorno, quando ele se tornou espírita, ele quis contribuir com a doutrina espírita por meio de seus quadros também, doando eles, contribuindo para que isso se tornasse uma divulgação da doutrina. Então eu acho que isso aqui é categórico, né? É Monvosim. Xinguei o Monvosim, perdão, Monvosim. Isso mostra muito como a arte espírita, ela desde a Gênese, né, faz parte da Gênese do movimento espírita que eu estou falando. Ela fez parte, né, da divulgação da doutrina e com pessoas que eram pessoas grandiosas ou muito, muito talentosas também no seu trabalho. Eu acho que isso deve servir como um farol para a gente. Deveria servir como um farol para nós artistas espíritas. É um guia, olha só, as pessoas gigantes, né, que admiraram ou fizeram uma construção muito bacana e maravilhosa da divulgação da mensagem espírita através de sua arte, com quadros, com teatros, que a gente leu no início, né, que tinha um teatrólogo também. O próprio Fenelon era um teatrólogo católico que constava ali na tabela e estava aí ajudando na codificação espírita com as mensagens do Evangelho. E imagina quantas histórias ele não deve ter escrito
para contar a mensagem do Espiritismo através da vida, né? Através das vivências que a gente passa, enfim. Eu acho que isso muito bacana. É uma luz que a gente não pode permitir se apagar e não pode se permitir cair num único tipo de expressão da arte, sabe? Uma única forma da expressão da arte. Eu sempre falo, e eu sempre repito isso todas as vezes que a gente fala de arte, que é sobre como é perigoso a gente se perder apenas em um tipo de linguagem dentro de uma forma de arte. Por exemplo, a música. Não existe só o jeito de Tim e Vanessa de fazer música, embora seja maravilhoso esse jeito. Existe o jeito também da um som de fazer música, existe o jeito do Bruninho, do Baiano, enfim, porque são pessoas diferentes, são pessoas com características diferentes, com formas de enxergar a vida diferente, apesar de espíritas igualmente. Assim, eu estendo para todo tipo de arte, né? Eu não sou um poeta ou alguém que escreve letra igual aqueles que estavam na sociedade parisiense, principalmente porque eu acredito que eles estavam muito acima de mim no termo de técnica para começo de conversa. Mas eu acho que é por aí, sabe? Como a gente tem que saber olhar, e o autor do livro ele deixou claro, né, que hoje a gente tem muitos artistas e grupos, mas ainda temos muito a caminhar e percorrer nas estradas. Eu acredito que parte dessas estradas passam pela construção do entendimento de que não é só a boa vontade que faz uma arte bem feita, mas é a qualidade daqueles que fazem a arte também. E saber fazer uma arte com qualidade é algo que se aprende também. Não é algo exclusivo só de uns iluminados, assim. A gente estudou muito como o Leão e o Stetta ensinam, que é uma prática de vida após vida, né? Então, eu acho que é muito por aí. A gente ter como farol essas pessoas que vieram antes de nós e construir a arte espírita no nosso atual presente, né? Com a vida e o mundo que nós temos hoje, o que que a arte espírita pode oferecer para as pessoas? Quem são os artistas que estão construindo na sua forma de linguagem? Enfim, eu imagino muito, muito por aí, né? E para a gente conseguir fazer da melhor forma, tem que estudar, não tem jeito. Com certeza, cara. Só que a gente tem uma, na verdade, tem um contraponto. Seja bem-vinda, Laura Lins. Tem um contraponto de que hoje, né? Para que a gente consiga fazer uma arte espírita de qualidade, como tudo na vida, é preciso, como você falou, que a gente se dedique muita parte do nosso tempo com isso, né? Os grandes artistas, eles conseguem fazer música porque eles estão, músicas extraordinárias, porque eles estão o dia todo tocando, o dia todo centrados, o dia todo concentrados naquele tipo de vibração. E aí, por isso, eles conseguem criar, né? Inclusive, existem, eu falo pelas músicas, né? Como música, né? Existem, que eles chamam imersão, né? Que as pessoas, eles tiram o artista, ele pega, sei lá, alguns músicos que ele gosta bastante, ou então ele mesmo, quando ele pega o violão mesmo, e ele, cara, ele vai para um canto e fica lá sozinho por 2 meses, 3 meses, e aí o cara volta com trilhões de canções, e aí ele vai, seleciona as canções e faz, né? Só que nós, artistas espíritas, né, a gente não tem ainda essa possibilidade de conseguir fazer isso, né? Eu acho que são poucos artistas que conseguem trabalhar com isso. Tem aquele artista que fez o André Luiz, que ele é artista, ele faz arte espírita, e aí ele cobra para poder sobreviver, né? Mas eu não sei se ele faz só artes espíritas, eu não lembro agora. Acho que ele, inclusive, nem é espírita, se eu não estou enganado. Será? Acho que não, ele é espírita. Não, perdão, eu O confundi. ator do André Luiz é o Renato. O ator do André Luiz é o Renato. Agora, existem outros que não são, né?
Esse eu não sei qual é. Houveram atores no filme nosso lá, que eu não sei se são espíritas, mas que eles vivem Isso. profissionalmente como ator. O próprio ator que interpretou Chico no filme do Chico não é espírita. Isso. Tem outros artistas também, aquele rapaz do Obreiros da Luz, que eu esqueci o nome dele. Não é Obreiro da Luz, não, é Amigos da Luz. Amigos da Luz. Amiga... Ele tava no... Obreiro da Luz é o nosso. Obreiro da Luz! Eu tô falando, os meus sentidos não funcionam direito quando Não tem problema, não. Ele estava no Porta dos Fundos, já vi ele no Porta dos Fundos. Ele é ator profissional também. Muito legal. Muito legal. E aí, por exemplo, Fábio De Luca, é isso? Você sabe? Isso, né? É isso mesmo. Mas aí, por exemplo... Oi, gente, boa noite. Ei, Perdão, Laura! a grande maioria, né, deles que são lá dos Amigos da Luz, eles têm carreira fora da doutrina espírita. Eu já tive até uma entrevista com eles lá pelo Mundo Jovem e eles comentaram um pouquinho também com a gente. Se você perceber, a grande maioria deles tem vídeos no YouTube, né, lá pelo... Acho que é o Porta dos Fundos, né? E tem a outra atriz do Amigos da Luz, aquela ruiva, sabe? Que tem o cabelão lindo, o cachado, eu não lembro o nome dela também. Tem no Parafernália também. Então, assim, vocês percebem que eles não vivem, né, da arte deles, do Amigos da Luz. Eles têm outros projetos paralelos. Então, tem artista e artista, né, gente? Tem artistas que têm esse desenvolvimento dentro da doutrina com esse aspecto, e tem outros que fazem realmente para divulgar, né? A gente se encaixa um pouco nos dois. Brincadeira, gente. Eu acho muito irado isso, cara, porque assim, isso só tem a enriquecer a doutrina, né? Então, imagina assim, a gente construindo como cidadão um mundo em que a arte seja cada vez mais valorizada, isso beneficia a arte espírita, inclusive. O movimento espírita, em que a arte seja cada vez mais valorizada e tenha espaço para que as pessoas possam surgir, se desenvolver, fazer parte, né, das equipes, seja de que tipo de arte for, é algo que eu sonho muito com isso, sabe? Eu sempre falo que o movimento espírita ele tem a chance de ser meio que um protótipo do que a gente pode alcançar como sociedade também, sabe? Porque ela é um exercício de conviver. E então eu acredito que a gente pode ganhar muito quando à medida que a gente for caminhando, e permitir que a arte ela seja algo naturalizado, sabe? Bem fluido, em que a gente tenha, se não em cada casa, numa região, numa cidade, um foco para a arte, juntando as pessoas que moram naquela cidade, sabe? Para poder fazer, sei lá, oficina de teatro, ter grupos de teatro que ensaiam com frequência mesmo, que tenham estudado para poder aprender a se aprimorar de música, de dança, de tudo que é arte, sabe? Por que não fazendo filme também, dependendo? Enfim, eu acho que é muito por aí, né? A gente percebe que tem atores profissionais que contribuem voluntariamente para a arte espírita, então a gente podia aproveitar e aprender muito com eles. Inclusive formar novas pessoas para trabalhar com essas coisas. Enfim, Até pode mesmo ser... qualificação, né, Jordão? Uma coisa muito importante, a gente vê a inspiração disso. Para muitos pode até não ser, mas nós temos, com essa outra visão, essa outra consciência, essa inspiração de estarmos cada vez mais nos qualificando para ter um trabalho bom dentro da doutrina, né? E a gente tirar esse pensamento ainda arcaico de que a arte espírita pode ser feita de qualquer jeito. Não, gente, nós temos sim que estar nos qualificando. Isso vai muito além. Não é porque é algo voluntário que você não pode fazer da melhor forma possível. Um exemplo, aqui, eu e Lúcio, nós somos do conjunto Som em Movimento. Eu canto, Lúcio também. Lúcio está aprendendo teclado para tocar no grupo. Então, assim, nós estamos, por vontade própria, procurando estudar através de espaços que disponibiliza aqui no nosso estado, né, que é através de
Ai, meu Deus, esqueci o que é agora o Valdice Teles, que é uma organização realmente do governo, né? Que tem lá disponível, você paga uma taxa, no caso, como está virtual, não teve essa taxa, que é semestral, gente. É uma taxa de tipo R$ 30 por semestre, para você estar indo lá, aprender com um professor, ele passa exercício, passa informação, e assim, você vai estar ficando cada vez mais qualificado. Eu e Lúcio estamos fazendo. Toda semana, pela tarde, tem uma coisa ou outra de aula, né? Então, assim, é algo que engrandece não só a gente como artista espírita, mas traz muita experiência e muita coisa diferente, vivências diferentes para nós como seres humanos, que é isso que Jordan trouxe, né? Vai além de apenas a arte, vai como nós, seres imortais, espíritos imortais, que estamos aí sempre aprendendo e não esquecendo que o que a gente vai levar é o conhecimento que nós temos, né? E aí, mesmo que você não queira aprender dessa forma, aprende assim, ó, se eu aprender nessa vida, na próxima eu já não vou precisar mais, né? Vai por um pouco assim, desse lado também, já que se você não quiser aprender por amor, aprende para adiantar o processo. Muito bacana. Acho que tem questões que a gente tem que realmente evoluir e aprender, inclusive, com outras religiões, né? É possível saber, por exemplo, que pessoas vivem real. Elas sobrevivem da arte gospel, da arte evangélica, da arte cristã, da arte católica, né? E elas não sentem vergonha disso, cara. Elas não acham que isso não sei, né? A gente tem essa noção de como a gente conversou na aula passada, né? A gente está sendo desumilde dessa forma, né? Acho que a gente fica querendo usar a arte para ganhar dinheiro para nós. Acho. Não, cara, a gente tem que evoluir nisso, sabe? Imagine, e é isso que a gente está falando, né? O artista ele precisa trabalhar para poder fazer o seu trabalho cada dia mais com excelência, cara. E, cara, não adianta a gente falar só boa vontade. Boa vontade também é preciso. Mas pergunta pro Rossandro, pergunta pro Divaldo, se eles, antes de fazer uma palestra, eles só buscam boa vontade. Inclusive, alguém deu exemplo do filme do Divaldo, né? Que ele foi se preparar, que ele foi fazer uma palestra, aí ele não sabia nada do assunto. Aí ele falou assim: nossa, não, os espíritos vão me ajudar e tal, etc. Aí os espíritos falaram assim: não vão te ajudar, não. Aí chegou na hora, travou, aí ele, pelo amor de Deus, me ajuda aqui e tal, etc. Não sei se foi o Ricardo que falou, deu exemplo. Aí os espíritos falaram: dessa vez eu não vou te ajudar, mas da próxima você com você mesmo, você tem que estudar, né? Você tem que se virar, cara. Então, assim, é a mesma coisa com a arte espírita, né? A gente não vai chegar lá e vai, vou aqui com a forma que eu sei, me inspirar aqui para poder fazer. Não, pô, tem uns estudos, né? Inclusive, tem estudos acerca da poesia que ajudam na métrica da música, por exemplo, né? Que o Jordan sabe. Tem estudos relacionados à própria música para saber como encaixar cada nota, onde, para poder fazer com que a música ganhe a força ou a serenidade ou atinja a pessoa da forma que você queira. Então, até o próprio português, né? Que sim, vai ajudar o estudo da língua portuguesa, de fato. Aqui eu digo portuguesa porque é a língua da gente, né? Assim, mas você quer fazer um poema ou cantar uma música, escrever uma música em outro idioma, você tem que ter essa base, tem que ter esse estudo, né? Como é que você vai estar querendo fazer uma música, por exemplo, em espanhol, e aí você não tem um mínimo de noção? Claro que a espiritualidade, se tiver ali para essa disponibilidade, né, no caso, de um espírito que fala tranquilamente o espanhol e vai querer ajudar, e é músico também, e tudo mais, ok.
Mas o médium, ele tem que estar ajudando, ele tem que ter pelo menos uma basezinha daquilo, mesmo que não seja nessa vida, que venha das outras, né? Que a gente acaba esquecendo muito isso, que a gente adquire esse conhecimento em outras encarnações também. Às vezes você diz, mas isso aqui é tão fácil para mim. Minha avó, inclusive, falou hoje, né? Falou hoje não, minto, ontem. Menti, olha aqui na cara de pau, gente. Falou ontem para mim, ela conversando comigo, e ela disse que, por exemplo, ela sente uma facilidade muito grande para entender termos diferentes que tem dentro das obras literárias da doutrina espírita. Para ela, mesmo quando ela estava iniciando na doutrina, sempre ela teve uma facilidade. Ela sabia tranquilamente ali. E ela entende que não é dessa vida, porque ela não tinha esse estudo suficiente para isso. Minha avó, ela foi uma pessoa que lutou para estudar, né? Já que naquela época era muito complicado isso. Então, ela tinha esse diferencial dos irmãos dela. Ela queria estudar, ela fazia de tudo para ir para a escola, para ter essa formação, mesmo que é simples, né? Então, assim, a gente vê que vem de outras vidas também, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Não adianta esperar os espíritos trazerem aqui. Eu vou cantar, tá certo, recebi a música em espanhol, mas eu sei falar em espanhol para estar cantando em espanhol, né? Então, vem muito mais questionamentos do que a gente consegue imaginar. Daria aqui muito tempo para ficar falando só sobre esses tópicos que têm ligação com a arte. Eu acho muito importante essa qualificação, essa iniciativa, e eu concordo com o Matheus, né? Ainda, infelizmente, existem muitos pensamentos para isso, muitos pensamentos arcaicos que acabam se fechando para a arte espírita. Que ao invés da gente estar progredindo, trazendo coisa nova, diferente e tudo mais, acaba cortando, poldando aqueles jovens que estão começando agora, ou aqueles jovens que estão há algum tempo na casa, mas descobriram agora o que amam, né, e quer fazer e tudo mais. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E já que a gente está tendo esse olhar, vamos replicar da melhor forma possível, nunca impondo, claro, porque a gente não vai chegar na casa espírita com um presidente que é mais velho e vai dizer assim, não, mas tem que ser desse jeito. Não, vamos conversar, vamos ter esse cuidado, dialogar, vamos orar, né, principalmente, para que a espiritualidade vá trabalhando isso durante o sono, né, enquanto ele está lá no plano espiritual, e fazendo da melhor forma possível. Inclusive, isso... Saudade também, amiga. Inclusive, isso me lembra muito quanto a gente se desconectou um pouco da base espírita enquanto movimento, às vezes. Porque Kardec ele deixa claro que a doutrina não estava pronta por si só. Ela iria se adaptando e evoluindo junto com o progresso da humanidade, porque quem vai ousar prever o futuro, sabe? Mas o que a gente pode prever é que vai ter progresso, avanço da tecnologia, avanço da qualidade, da ciência, da filosofia, da ciência das religiões, uma série de outras coisas. Então, conectar-se com a fé raciocinada verdadeiramente passa necessariamente por evoluir enquanto movimento espírita, para poder aprender a se qualificar cada vez mais. Eu vejo muito isso, porque parece que às vezes a gente quer se afastar um pouquinho. Eu acho que a gente tem um medo, um receio, que é correto, de acabar tornando o meio espírita muito como uma empresa ou uma série de coisas. Eu acho que isso é um receio e um cuidado que a gente tem que ter, porque é um movimento voluntário de pessoas que estão construindo projetos que transformam a vida das outras pessoas e impulsionam o progresso da sociedade também. Só que para isso acontecer, a gente precisa também ter mais capacidade de entender de fato o que significa fé raciocinada. E entender fé raciocinada significa que a gente tem que se conectar com os conhecimentos científicos da atualidade. Não dá para eu falar sobre o universo sem entender pelo menos o basicão do que a física está estudando disso, né? O Ricardo e a Maria eles estão comigo no estudo lá da casa do Ricardo, da Gênese. E uma coisa que eu acho legal na edição
Na edição atualizada da quarta edição da Gênese, parece confuso, mas é isso mesmo. Eles pegou a quarta edição da Gênese, que não teve aquele problema de retirar capítulo e incluir capítulo, e na versão atualizada que a gente está usando, tem as notas da editora falando, olha, atualmente essa medida é desse jeito, atualmente a gente sabe que é isso, que é aquilo. O que é isso? É o progresso da ciência. Kardec escreveu num tempo em que aquela forma era correta. Hoje em dia, entendemos que não é mais bem assim. O estudo da astronomia avançou muito. A mesma coisa com a arte. Mesma coisa com as ciências humanas, sabe? Tudo isso progrediu. E aí a gente vai ficar parado ou a gente vai se dispor a fazer o que a gente consegue fazer? A buscar ajuda que a gente consegue ter, sabe? Porque tem muita gente que eu acredito que é, inclusive, capaz de ajudar na construção, né? Eu tenho um exemplo até do Daniel, que é nosso amigo aí, né? Baiano e Bruninho, daqui do estado. Ele é músico profissional, ele está sempre procurando curso, está sempre procurando estudar cada vez mais o instrumento, a produção, a engenharia de som e tudo mais, porque é o que ele ama fazer, é a profissão dele, é o ganha-pão dele, mas também, igualmente, é o que faz com que cada vez e a cada ano ele, como músico espírita, também suba de nível, porque ele está se dedicando para isso, ele está procurando cientificamente capacitar a inteligência dele, é para isso que serve a ciência. E a doutrina, ela também é ciência. Então, para não ficar falando demais, eu acho que é isso, sabe? A gente tem que se conectar ainda mais, entender o que é fé raciocinada, procurar evoluir junto com ela. É isso aí, cara. Fé raciocinada é, inclusive, a base da nossa doutrina, né? E na fé raciocinada se dá tanto, até pelo processo mediúnico que a gente tem, né? Que a Laura falou tanto aí que a gente precisa estudar, exatamente por conta do processo mediúnico, que tem parte anímico e parte não anímico, né? Então, a gente realmente, os espíritos realmente utilizam o nosso corpo como uma ferramenta, né? Se essa ferramenta tiver azeitada, aquela questão vai rodar, aquele relógio vai rodar melhor. Mas se estiver enferrujado, né? Se tiver meio sem óleo ali e tal, o negócio vai, mas vai ser mais difícil trabalhar, né? Então acho que a gente tem Exatamente, que... cara. Um médium tem que estar preparado. Imagina se um espírito vem passar uma mensagem para ajudar as pessoas, cheio de conceito médico, um espírito médico da saúde. E aí ele vai procurar o médium que tem mais capacidade para compreender isso, saber transmitir com fidelidade a mensagem. Assim serve para tudo, né? Se você tem um estudo da doutrina espírita, tem um estudo de uma série de coisas, os espíritos vão estar mais conectados com você, né? Você vai desobstruir o canal e ser um ótimo instrumento. E aí, Jordan, com isso, por exemplo, eu vou até jogar aqui na roda, porque eu acho muito importante. É exatamente esse exemplo que o Ricardo e o Matheus ele ressaltou hoje, que ele disse que foi o Ricardo, se não for o Ricardo, foi outro Ricardo, entendeu? O Ricardo falou via pensamento para essa pessoa que transmitiu. Essa parte do Divaldo. A primeira palestra espírita dele, né, foi aqui em Sergipe. E aí, a espiritualidade, que se eu não me engano, foi Humberto de Campos, né, que auxiliou ele nesse dia. E aí, ele disse, vou te auxiliar, mas na próxima você tem que fazer a sua parte. E aí, muita gente pode dizer assim, mas Chico Xavier, ele não tinha estudo e trouxe muito conhecimento, só que a gente esquece o seguinte, tem outras encarnações, né, gente? É meio que óbvio isso, né? Eu ainda vejo muito espírita dizendo, mas o médium não precisa ter tudo isso. Por exemplo, o Chico Xavier, ele não teve esse ensino todo e trouxe termos ali com Emmanuel, Humberto de Campos, André Luiz, Meimei, e dentre outros, Joana de Ângeles, né? E aí a gente só esquece que o que é que acontece? Nós temos outras encarnações. Nós estamos adquirindo esse conhecimento em outras encarnações também.
Quando chega nessa, eu posso não ter um nível de educação intelectual atualmente, vamos colocar assim, né, no que a gente vê, alto. Mas nas minhas outras encarnações, como espírita, eu compreendo que eu fui adquirindo esse conhecimento. Para nessa encarnação, tá muito mais fácil o meu entendimento e o meu desenvolvimento mediúnico e meu trabalho como um todo. Então, nós não podemos esquecer esse fato das encarnações já vividas e o conhecimento que nós estamos trazendo. Isso anula ter conhecimento novo, atual? Não, porque é como o Jordano disse, nós estamos em constante evolução, nós estamos constantemente tendo descobertas, né, científicas e dentre outros. Então, vai estar sempre se atualizando, até porque Kardec ele não trouxe absolutamente tudo, porque nós não tínhamos como compreender tudo na época dele. Chico Xavier não trouxe tudo que ele podia, porque nós não tínhamos ainda conhecimento suficiente para entender tudo que a espiritualidade está trazendo. Ainda hoje, nós temos essa dificuldade, gente. Eu digo assim, nós temos dificuldade para compreender, de fato, os ensinos de Jesus. Imagina um espírito que veio aqui, por exemplo, hoje falando, você tem que amar. Aí você olha e diz, eu não, porque eu amo. Você é que não está sabendo que eu amo, entendeu? Nós ainda somos os certos. Então, assim, nós precisamos ter essa evolução e essa consciência diferente, esse aprendizado. Eu acho muito importante as falas que tanto o Matheus quanto o Jordano trouxe, pelo menos a parte que eu peguei. A fala de todo mundo é muito importante, tá? Mas eu tô falando do que eu peguei, gente, que eu consegui ver. Gente, ainda tem muita gente que não falou ainda, e eu tenho certeza que está coçando para falar. E só última fala sobre esse comentário da Laura, parece que virou um debate entre eu e a Laura, né? Desculpa, gente. O Chico Xavier podia não ter conhecido. Desculpa, que vergonha, voltei hoje para fazer furto, olha só. Relaxa, a mensagem vem por quem precisa, amiga, lembra disso. Chico Xavier podia não ser estudado intelectualmente na academia como Kardec, mas ele estudava muito o Evangelho de Jesus, ele tem educação não é só intelectual, é moral também. Então, isso é uma coisa importantíssima que a gente precisa lembrar. Ele podia não estar estudando a parte científica a fundo para trazer a mensagem, mas ele estava estudando como médium, como alguém que seguia o exemplo de Jesus, a mensagem da doutrina espírita, para poder conseguir passar da forma mais fiel possível a mensagem. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta. Nem esse argumento de, mas Chico não era doutor, não era isso. Beleza, mas ele era estudioso na doutrina. Ele dedicava praticamente o dia inteiro dele estudando e consolando as pessoas, sabe? É porque, infelizmente, ainda temos um olho muito carnal, né? Independente de religião, nós vemos muito o agora, o hoje. E isso eu digo até no movimento espírita. Parece que a gente precisa ser lembrado diversas vezes no nosso dia a dia, dizendo assim, opa, você é espírita, você está entendendo que tem coisa a mais por aí, né? Muitas vezes, eu até com essas lives do Sublime Sementeira, é uma coisa dita em basicamente todas as lives. Muitas vezes, gente, o óbvio é preciso ser lembrado, né? Porque nós acabamos esquecendo, nós vemos com um olho muito carnal, às vezes, de material, realmente, é nessa vida. E aí, muitas vezes, entra em contradição com outros pensamentos espíritas, não, pensamentos de pessoas espíritas, né, do movimento como um todo, porque você chega e diz, isso aqui. Aí vem uma pessoa espírita e diz, não, mas Chico, ele não tinha um conhecimento. Aí a gente diz, opa, como assim não? Você está estudando a doutrina? Vamos sentar aqui, pega na mão da tia, vamos conversar. Você lembra daquilo chamado reencarnação? Né? E aí vai conversando. Matheus, perdão novamente, tá? Que Matheus, ele foi silenciado por mim e Jordão hoje. Perdão, Matheus. Fala, Matheus. Você tá querendo soltar o microfone há muito tempo. Manda. Eu nada, eu tô ouvindo vocês aqui, eu tô admirado, cara. Eu adoro quando vocês falam. Sério, eu como professor fico muito feliz de ouvir. É porque eu falei com o Bruno hoje o negócio da vacina aí. Eu não consigo prestar atenção em uma coisa só. Dislexo é desse jeito, cara. Dislexo e
como é que é TD? Não é TDAH, não. É algum outro, né? Que você não consegue prestar atenção muito. Déficit de atenção, né? É déficit de atenção. Sim, sim. Isso. Você não consegue. Aí eu tô vendo aqui, tô pegando uns incensos aqui, eu tô pensando, vou acender um incenso, mas também tô prestando atenção no que você tá falando sobre, sobre Chico. E é claro que ele estudava. Inclusive, ele estudava junto com Emmanuel, né? Então, assim, pô, professor daquele, pelo amor de Deus, cara, não tem jeito, né? E ele se dedicava àquilo o dia todo. Inclusive, voltando ao assunto que a gente falou, né? Se dedicar integralmente ao trabalho que precisa ser feito, né? É possível hoje a gente se dedicar integralmente à arte para fazer o nosso trabalho dentro da doutrina espírita? O Chico conseguia fazer o trabalho dele, né? Mas o Chico também, nós temos que parar para pensar, era um ser evoluidíssimo, né? Evoluído pra caramba, né, na verdade. E ele se desprendeu da matéria assim de uma forma, não, me ajuda aí, então eu estou fazendo bem aqui, isso vai me dar um retorno, eu vou conseguir sobreviver, eu vou acreditar nisso. E ele conseguiu sobreviver e muito, só com o trabalho no bem, né? E etc. Não sei se Ele era se concursado da aposentado, cidade, né? dele, né? Ele Ele ganhava um também trabalhava, troquinho. não era? Depois Depois ele ele tinha um se bar, eu aposentou, né? acho, também, essas coisas. Ele tinha uma rendinha, não era rico, mas tinha uma Isso, rendinha, pelo menos para não isso. passar fome, entendeu? Exatamente. Não, e ele era, se ele quisesse, era para ele ser milionário, né? Porque a quantidade de livros que ele vendeu foi absurdo, né? Absurdo a quantidade de livros que o cara vendeu. E todas as vendas eram voltadas para uma causa, né? Então, assim, o desprendimento dele era louvável. É claro que eu não estou dizendo que artistas, palestrantes, outras pessoas devem trabalhar no financeiro para serem ricos, né? Não, ao contrário, mas só para sobreviverem mesmo, para poder fazer aquele trabalho onde ele seja valorizado e ele consiga sobreviver com aquilo, que hoje, eu repito, não é possível a gente. A gente ainda tem pensamentos muito limitantes, o nosso mercado é muito pequeno, fechado, as próprias casas espíritas têm dificuldade de sobrevivência financeira, né, de recursos, por conta disso também o nosso mercado é muito fechado, a nossa população espírita é muito pequena, então assim, a gente tem muito a crescer, muito a evoluir ainda, mas acho que é possível, acho que a gente consegue sim, vamos aos pouquinhos. Inclusive, eu vacilei, galera. Eu me inscrevi, por exemplo, vocês falaram de se especializar, a gente até falou isso no estudo do livro passado, que é importante também esse tipo de especialização aqui na vida terrena, né? Para que o que você faz se torne tão natural, você fazendo, né? Você toca aquilo tão naturalmente que você consiga transmitir a mensagem muito mais vívida, né? Sem se preocupar se está errando nota, ou sem se preocupar se você está interpretando certo, ou sem se preocupar com o texto que você está falando. No teatro, a gente que já fez teatro, né, Bruno e Jordan? Quanto mais o texto está enraizado na sua cabeça, mais você consegue improvisar, mais você consegue soltar aquilo que está, a emoção que está ali naquele momento, e o texto flui. Eu lembro a Isa, foi sensacional, cara, que ela improvisou aquela parte lá do... Foi com você, né, Bruno? Foi com você? Não, né? Não, foi com o Lucas. Cadê o contrato? Você está brincando comigo? Vai lá pegar o contrato e volte aqui. Muito bom aquilo, cara. Maravilhoso, Marinho. E só a gente sabe quanto a gente ficou ensaiando aquelas cenas todas, né, bicho? E ela já tá. Não, e o contexto já estava na cabeça deles, né? A cena já estava na cabeça deles. Eles já estavam com aquilo enraizado, né? Então, assim, eles conseguiram improvisar e foi sensacional, saca? Foi muito bom, cara. Então, assim, é muito disso. E aí, o que eu ia falar é que eu me inscrevi numa escola de música famosíssima chamada Bituca. Alguém já ouviu falar? É uma escola financiada e fundada por Milton Nascimento, né? Aí ela fica em Barbacena e ela
é gratuita, né? Inclusive a Joana Bentes, quando morava em BH, fez parte também lá, participou, e ela abriu um processo seletivo para vários instrumentos, inclusive canto, gratuitos, mas você tinha que se encaixar em horários específicos e você tinha que enviar um vídeo lá. E aí eu esqueci de mandar para vocês, o negócio era gratuito, era online, e eu esqueci de enviar lá no grupo para você especializar. Mas eu consegui me inscrever para a flauta transversal. E aí, inclusive, deixando aqui já, se vocês souberem, é claro, de processos seletivos gratuitos, esse que a Laura falou aí para a gente também, que ela paga uma taxa, né, uma taxa ínfima, pelo jeito aí, eu acho que você falou R$30, né, Laura, para poder participar dessas aulas que tem e tal, etc. Outras pessoas que souberem de cursos, de coisas que possam ajudar na nossa especialização, podem mandar lá no grupo também. Fiquem à vontade, acho que é super importante para nós. Inclusive, capacitações espíritas, que tem também, né, Bruno? Jordan, tem acontecido aqui, inclusive no Espírito Santo, algumas capacitações espíritas. A equipe O Som vai preparar capacitações espíritas, né, Bruno? De arte espírita. Então, fiquem atentos aí, vai vir coisa boa. E inclusive, acho um tema importante da gente se falar em aulas futuras, dessas capacitações, a gente incentivar. Foi você, Laura, que fez aquele movimento, o Hackathon, esqueci o nome. Hackathon, mas ele tinha esse Tô esperando caráter. até hoje o resultado. Ah, é verdade! Ai, Jesus! Mas foi incrível, tá, gente? Foi incrível. A sala de artes, Foi. pelo menos, foi maravilhosa. A gente montou um projeto inteiro, né, de festival espírita lá e tudo. Foi muito bom, foi muito bom. Acho que, na verdade, o hackathon não tinha só esse tipo de solução, era várias soluções, né? Mas não tinha esse caráter de capacitação. Tinha um caráter de resolução de problemas, né? E acho que é possível. Vamos pensar, inclusive, depois de sair do ar aqui, vamos pensar em movimentos para a gente poder fazer, inclusive, aqui com a gente. Acho que seria Olha, interessante. as grandes gerações, assim, vanguardistas, mano, eles se reuniam assim, bicho. Ah, vamos fazer uma intervenção artística, vamos montar um festival, vamos montar isso, aquilo. Semana de 29 foi assim no Brasil, gente. Era um monte de gente que era capacitada, que estava estudando e tudo mais, aprendeu com a galera da Europa e falou: vamos fazer no Brasil uma arte com a nossa vibe. E foi. Não estou falando de PC ser grandioso como essa geração, né? Porque eles devem ter se preparado no plano espiritual para aquilo, com certeza. Mas estou falando que a gente pode ter esse incentivo, saca? De movimentos das pessoas, sejam pessoas da federação, que não são da federação, todo mundo que gosta de arte. Só esse grupo de estudo aqui já é incrível, tá ligado? Para a gente se capacitar junto. A partir daí a gente constrói várias coisas. Tipo, foi aquele seminário, né, da arte. Só eu e você estavam dando a cara para falar, Baiano, mas foi construído por todo mundo. Não, sim, com certeza. Com certeza. É isso, galera. Queria agradecer a todos. A gente está acabando agora tudo certinho no horário, 9h06, 1 hora praticamente certinho. Então, já vou agradecendo a todo mundo. E alguém gostaria de fazer a prece? Se não, não tem problema, eu faço de boa também. Eu posso fazer. Tá bom. Obrigado, Bruno. Senhor, Deus, nosso Pai, nossa Mãe, nosso Criador, aquele que nos ama infinitamente, muito mais até do que nós conseguimos imaginar, que nos ama incondicionalmente, porque somos seus filhos, independente das nossas falhas, dos nossos erros, continua sempre nos amando e trabalhando para nos auxiliar
O Senhor nos deu seu Filho, Jesus, nosso irmão, como modelo e como guia para nos auxiliar em todos os momentos da nossa vida, que deixou aqui talvez as lições mais importantes que já foram ditas em toda a história desse nosso planeta que vivemos. Muito obrigado. Muito obrigado também pelos nossos mentores e os nossos amigos do outro plano, aqueles que têm uma dedicação exclusiva a nos auxiliar, a tentar nos guiar ao bom caminho, que nos dão as nossas intuições e que nos lembram do que é o certo quando estamos perdidos. Muito obrigado por todos aqueles que o Senhor coloca na nossa vida, aquelas pessoas que mudam a maneira com que enxergamos as coisas, que nos auxiliam na nossa evolução espiritual, na nossa evolução moral, na nossa evolução intelectual. Obrigado, Senhor, por esse momento de estudo e de discussão que nós temos, que são com certeza muito engrandecedores, que nos fazem pensar sobre aspectos diversos da existência da arte na nossa vida. Arte essa que é tão importante, que tanto toca e tanto comove a gente. Agradecer pelas pessoas que participam aqui, que são tão ativas, que colocam os seus pontos de vista, as suas maneiras de enxergar as coisas, a vida. Obrigado por esse grupo tão respeitoso, tão alegre. E agradecer por os ensinamentos que gerações e gerações de espíritos estudaram, trabalharam, para que hoje nós pudéssemos estar aqui lendo. Nós possamos ter dignidade e fazer bom uso de tudo isso que nós lemos e discutimos hoje, Senhor. Senhor, se eu te pedir alguma coisa nessa prece que não fosse sua vontade, por favor, que não se realize. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Obrigado a todos e a gente nos vemos no próximo estudo. Um abraço. Tchau.